Fala galera, Homem em Campo novamente. Eu tinha falado no programa anterior que a gente ia trazer algumas polêmicas e definitivamente também esclarecer alguns fatos que estão acontecendo no Clube Náutico Capibaribe. E nada melhor do que um cara que tentou mudar essa situação. Eu confesso que eu estava do outro lado, mas hoje a gente tem que ouvir. Tem que ouvir o que ele tem para falar, tem que ouvir o que ele tem, as ideias, e contar a história dele. Né? Hoje, o lado que venceu não tá legal. O torcedor sabe, eu sei, tá ruim. Grande alvirrubro, candidato à presidência do Náutico, conselheiro do Náutico atuante. Estamos aqui com o Alexandre Asfora. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. É uma satisfação estar aqui com você. Boa noite, torcida alvirrubra. Muito bom falar novamente para vocês. E estou aqui para a gente bater um papo agradável, falar do Náutico e tentar ajudar de alguma forma a diretoria que não está conseguindo desenvolver um bom trabalho a entrar no ritmo certo e a gente consiga ainda essa classificação para a Série B, se Deus quiser, e a gente para o ano estar em outro patamar no nosso futebol. Alexandre, você já puxou um assunto aí que eu vou explorar. Aqui é tudo tranquilo, não tem compromisso com ninguém, você fala o que quer também. E me pergunta o que quiser também. Cara, a diretoria tá perdida porque a cabeça é perdida. Me desculpe a franqueza, mas o executivo do Náutico não se encontrou ainda. Espero que se encontre, mas tá perdido. Alexandre, o que é que eu posso falar sobre isso? Desde a época da campanha, a gente observou que o grupo em si trocou muito, alternou muito a cabeça do grupo. Era Dr. Aloysio, depois era Bruno, aí depois Dr. Aloysio novamente, a possibilidade de ser ele novamente. Tati Roma foi mencionada como talvez sendo candidata, Plínio estava lá, depois saiu. Então, assim, o grupo em si parece que não se preparou para uma vitória nas urnas. Estava muito confuso. Ganharam a eleição. Desde o primeiro momento eu disse que não havia mais palanque, como assim não há. Eu trabalho para ajudar o Náutico, eu não trabalho para criticar a gestão. Então, parabenizei o presidente Bruno Becker e a vice Tatiana Roma. Disse que não tinha mais nenhum tipo de polêmica para tratar sobre política e que a gente trabalhasse juntos pelo Náutico. Venho desenvolvendo minha função como conselheiro, que é um fiscalizador da gestão e do clube de uma forma geral, e venho fazendo parte como membro da Comissão de Assuntos Sociais, acho que é sociais, cultural e, enfim, no qual, dentro das minhas limitações, eu venho solicitando algumas informações para passar à mesa diretora e ao plenário a visão da comissão no que tange a estar certo ou errado. Logicamente que eu estou numa comissão de assuntos sociais, eu não tenho uma autonomia enquanto membro da comissão para estar discutindo futebol, para estar discutindo patrimonial, para estar discutindo segurança, mas como sócio e como conselheiro, eu sempre venho questionando algumas coisas polêmicas que vem acontecendo dentro do Náutico. Como, por exemplo, se você permitir logo já soltar na largada, claro, o fato do sócio estar saindo pela Rua da Angostura ou pela Manuel do Carvalho, quando sempre saiu pela sede. É um absurdo. O sócio é jogado à rua. Então, por que ele não sai pela sede? Como também a constante falta de água nos banheiros do estádio em dias de jogos. Como também a falta de segurança dentro da sede, com usuários de droga frequentando nossa sede, que é um absurdo, é uma sede familiar. Tudo isso é do conhecimento da diretoria, do conhecimento do policiamento também. Só que se esbarra, talvez, na falta de contingente, na falta de investimento, provocado por conta desses ofícios. A diretoria encaminhou ao conselho os diretores de cada setor e foram muito bem recebidos, explicaram com maestria os problemas. A questão da água, o encanamento é muito antigo e aí falta água, a questão da saída, a logística de um estádio antigo para dar mais segurança seria aquela, a questão do uso de drogas lá dentro, enfim. Só que ninguém deu uma solução.
É porque explica, mas não justifica, Alexandre. Vê bem, só construindo. Essa história, é por isso que eu me aborreci lá quando a gente teve a reunião. E eu estava apoiando o doutor Aloysio, depois teve essa mudança. Na verdade, o grupo se preparou, mas as pessoas que assumiram não cumpriram com o grupo que tinham acertado. Então, assim, e eu reclamei da outra vez, é por isso que eu não aceitei a direção de futebol. Não aceitei, não me entendi na reunião quando vi que era um mini colegiado, e tá aí provado, torcedor. Mini colegiado já saiu um monte de diretor. Como é que uma gestão que está 6 meses já saiu o diretor de futebol, se eu não me engano, 2 ou 3. Saiu o diretor de marketing, saiu o diretor não sei de quê. O Náutico agora virou um rendezvous, um negócio que... E até um dia desse, Alexandre, a gente não tinha diretor de segurança. Aí não tem diretor de segurança. Trouxeram o Coronel Silvestre de volta, que é uma grande soma para o clube. Isso, eu gosto muito dele, ele é amigo de Carlinho Roma, trabalham, conhecem o negócio, né? E tem que ter. Independente se eu gosto ou não, tem que ter. Agora, eu concordo com você. Pega o torcedor, joga lá fora, não dá segurança a quem tá no bairro americano, não dá segurança a quem tá na sede. Não adianta ele dizer, ó, nomeei aqui os diretores, sim, daí. Eu não tô preocupado com quem o senhor nomeou, eu tô preocupado com o que é que vai dar certo. Aí, agora, o encanamento dos banheiros são antigos, quer dizer, ele não sabia. E seu Bruno Becker e dona Tatiana já fizeram parte de outras gestões. Então, assim, eles sabem de alguns problemas que existem no Náutico. Então não adianta agora chegar e dizer... Não sabem, deveriam saber. Porque concorreram à cabeça da executiva e uma pessoa tem que ter a responsabilidade de quando entrar em qualquer coisa, tem um comprometimento de resolver aquilo ali. Pois é, então assim, o que eu fico mais assustado e até aborrecido é quando as pessoas começam a trazer os problemas do clube para justificar o erro deles. Todo mundo sabe. Por exemplo, no futebol, vou falar de mim. Eu sabia o que ia pegar. Não adianta o cara me dizer, ao contrário, viu, Alexandre? Torcedor, vou lhe dizer uma coisa. O Náutico tá em dia. Sabe quanto é a folha do Náutico? Que é para pagar os encargos. Mais de R$1 milhão. Esse time mequetrefe, que tá aí. Você com R$1 milhão não fazia um melhor time, não? Veja só. Com R$1 milhão de folha. E olhe que a gente, naquele nosso debate lá atrás, na época de campanha, eu disse que eu ia trabalhar com um time de 400 mil e você disse, o meu é de 750 mil. Tá vendo aí que eu disse, tem o dinheiro? Você até se preocupou, disse, não, eu não sei. Eu fui conservador com base no time do ano anterior, que já não tinha feito uma boa campanha, mas terminou em 10º, a gente hoje está em 11º, 12º. Tá com um jogo a menos... E assim, mas tá em 11º. Mas aí vamos lá, não vamos fazer comparativos. A gente iria buscar pessoas que entendessem de futebol para estruturar um departamento de futebol. O que a gente nota atualmente é que foi feito tudo ao avesso. A pessoa que está na base da pirâmide contratou quem está no topo da pirâmide. Eu não vou entrar em discussão se o abnegado deve ou não participar, um diretor abnegado de futebol, da gestão. Tá. Eu acho que um diretor abnegado deve participar. Claro. Ele seria um conselheiro do presidente, um intermediador do presidente, quem daria, dentro do departamento de futebol, as metas, traçaria a forma de trabalho e cobraria o resultado para passar para o presidente. Eu acho que o local de presidente não é dentro de vestiário. Não. O local de presidente é atrás da mesa dele, gerindo o seu clube. Como também acho que um presidente, como maior líder dentro de uma agremiação, tem a responsabilidade também de falar com o seu torcedor. Ele precisa da sua cara também para o torcedor. Ele precisa justificar o resultado dentro de campo, justificar o que foi que deu errado no planejamento, porque a gente está indo para o 3º treinador em 6 meses. Então, algo está errado. Com certeza. Houveram mudanças, saídas. Isso é fato. Um monte de caminhão de jogador que chega e sai. Caminhão de contratação errada. Jogador que não honra a camisa do Náutico. Não tem nenhuma identidade com o clube. Por exemplo, eu fiquei assustado. Chegou para mim que o senhor Betão, que eu não sei qual a experiência que ele tem como gestão de futebol, não vou falar nem bem nem mal, mas não sei qual a experiência. Eu soube que ele trabalhou na base do Fortaleza. Aí eu começo a me perguntar. Eu tive aqui no programa passado, doutor Bezerra, que agora me fugiu o nome, mas lá que foi presidente do Fortaleza. Ok. Lá tem o Fortaleza gasta muito com o centro de treinamento, que tem o nome dele. Tem 150 atletas lá. Betão
coordenou lá, se eu não me engano, o sub-20 do Fortaleza. O Fortaleza tem sub-23. O cara não trouxe... Não é possível que no Fortaleza não tenha nenhum jogador jovem para agregar no nosso clube. Por exemplo, no CRB contra o Fortaleza, quem entrou foi um jogador de 22 anos, 20 anos, que veio do Bahia, que o CRB levou e agregou e fez 2 gols da vitória na final da Copa do Nordeste, que o CRB perdeu nos pênaltis. Mas deu certo. Então, assim, eu não estou entendendo da onde surgiu o Betão. Qual é a condição de competência dele para gerir um clube como o Náutico? Eu não estou dizendo que ele é incompetente, porque eu não vou ser leviano. Agora, não me provaram que ele é competente. Outra coisa. Porém, viu? Desculpe interromper, mas tem um Pode porém. Betão, ele trabalha hoje no departamento de futebol dos remunerados, junto com o Léo Franco, junto com o Rodolfo, junto com... É muito chefe. Junto com o... Tem um menino da base que também... como é o nome do menino? Bruno. É Bruno? Sim, Bruno é o supervisor. Supervisor. O que acontece? A torcida, a gente escuta o clamor da torcida, que é muita gente recebendo dinheiro para fazer a mesma coisa. Sim. É uma situação também que a própria diretoria se coloca nesse risco, porque não foi capaz de delimitar e publicizar o escopo de trabalho de cada profissional desse. Porque não tem planejamento. Quando eu falei, e aí eu falo de DNA, falo de planejamento, falo de verticalização, nenhum apresentou. O meu tá errado? Não tem problema. Me apresenta um projeto melhor? Não tem. Eu gostaria, torcedor, que o senhor Betão, que o senhor Léo Fraco, porque não é Léo Franco, é Léo Fraco, apresentasse a estrutura que eles estão pensando no futebol. Nem Bruno Becker aparece, nem seu Thiago Dias aparece, nem seu Betão aparece. Lá eu já disse aqui e repito, lá tem lei da mordaça. Ou então é lei da mordaça no meu programa, não pode vir, porque eu já chamei aqui que eu queria entrevistar o diretor da base, remunerado. Ele não... A assessoria de imprensa disse que ia me retornar, que ia ver o dia, não pôde. Ele até queria vir, mas depende da assessoria de imprensa. Já chamei seu Bruno Becker, que está aqui, ele dizendo que vinha também, quando vai na hora H, não pôde. Já chamei seu Thiago Dias, que ele disse que vinha, está aqui no Zap, também não veio. Ou seja, ou tem um problema com esse programa, que fala a verdade, e aí, porque eu não estou na gestão, o cara não vem, mas vão para lá, para outro programa. Para outros programas, os caras vão. Então, assim, tem lei da mordaça. Teve uma reunião do conselho, que eu me recordo sendo hoje, que o conselheiro, membro da mesa diretora, o ex-presidente Márcio Borba, questionou a Betão qual era o critério para contratação. Eu acho que ele chegou a falar isso aqui no seu programa também. Falou. E aí ele, estudioso como levou 5, 6 páginas, com cada página com o nome do jogador que possivelmente pudesse interessar ao clube, ou que o clube já sondou, contratou, com os últimos 5 anos da carreira de cada jogador. E leu um por um. Disse, fulano, não sei quantos jogos, 5 gols. Cicrano. Ele disse, qual é o critério que se utiliza para contratação? Não tem. Bárcia, há muito tempo que não joga. Ele não vem tendo produção nenhuma. E aí me permite... mais de 60 mil reais. Aí me permite o gancho de Bárcia. Aí a gente precisa lembrar o que aconteceu nessa última semana. Quando Caio Chuva, um blogueiro, um blogueiro conhecido na torcida do Náutico, eu tô falando pra torcida do Náutico, todo mundo conhece Caio Chuva. Sim. Soltou aos 4 ventos, através da sua rede social, que o diretor abnegado, Thiago Dias, tinha participação junto a alguns jogadores. Isso quem está falando não sou eu, quem está falando não é Caio Chuva. Se imaginava que o presidente do Náutico ou procuraria a imprensa para desmentir Caio Chuva ou afastaria o Thiago Dias, até porque ele não tem prazo, não tem mais tempo para exercer o benefício da dúvida. Se há fumaça, deve haver fogo. Eu não vou julgar, não vou acusar, até porque eu não tenho provas para isso. Eu vi em rede social e estou apenas comentando sobre o assunto. Então, o presidente, eu não vi se ele falou em alguma rede social, em alguma imprensa, eu peço desculpa, mas eu não vi. Ou seja, se falou muito restrito a um pequeno público, porque eu não tomei conhecimento. E acredito que isso é mais uma prova de que o negócio não está caminhando no sentido correto. A gente precisa ter comando.
Não, lá não tem não. E não é uma questão de embate político. Eu, como disse, desmontei o palanque no dia que acabou a eleição. É uma questão de como conselheiro, como sócio do clube e como torcedor, estar me sentindo incomodado com a forma como o clube vem sendo gerido. O clube hoje não está funcionando, pelo menos no que concerne ao futebol, que isso é um resultado que todo mundo vê, da forma que a torcida quer e merece receber o Náutico. Não, o Náutico não está funcionando em muitas coisas. Sobre esse caso aí, eu não soube, não vi. Quando eu fui ao jogo agora no domingo, aí comentaram comigo sobre esse negócio. Eu conheço o Thiago Dias, Alexandre, ele nunca conversou comigo, nunca falou comigo, nada. Então, assim, eu não vi também esse vídeo, não vi áudio, então eu não tenho nem como opinar. Quando eu cheguei no campo é que eu soube dessa confusão, né? E fui pro meu jogo, assisti, saí no segundo gol do Caxias, fui para Americano, aí vi o que você falou. Quando eu vi Americano fechando o bar, eu digo, Americano, eu tô esperando até meu filho, quando meu filho ficou, eu me aborreci tanto que em vez de eu ficar discutindo lá, eu vim para cá, tomar meu refrigerante para poder ir para casa. Aí ele fez, não, porque depois de jogar a gente fecha. Eu digo, eu não tô vendo policiamento, não tô vendo nada. E o torcedor sai por onde? Não, sai lá pela Rua da Angostura. Eu digo, rapaz, agora tá tudo errado. Quer dizer que disseram que tinha curso não sei de quê, de fazer marketing de jogo, de preparar o jogo. O problema não está só no futebol, não. Quem faz o jogo está horrível. O Náutico já teve problema na sede, violência contra torcedor, violência de torcida de fora esticando faixa lá. Então, o Náutico, torcedor, o Náutico está caminhando para uma desorganização geral. Acho que está na hora do presidente chamar seus diretores, chamar o conselho para organizar o clube, presidente. E olha que o conselho já ofereceu, por mais de uma oportunidade, se fazer uma comissão paritária para se ajudar o futebol. Se, inclusive, mencionou o nome de Emerson Barbosa como sendo uma pessoa que poderia colaborar. Eu soube que Emerson foi chamado para ser diretor de futebol, mas por questões familiares, que Emerson tem os negócios dele junto com o pai e tudo, Emerson não pôde aceitar. E estou sabendo que eles estão querendo chamar Eduardo Granja, que eu conheço, teve comigo em 2011, não no futebol. Até não entendi, porque o caso de Granja sempre foi muito marketing comercial. E vou dizer uma coisa, arrumar investidores. E vou dizer uma coisa, na minha opinião, vai ser um grande erro também, porque Eduardo Granja está dando muito certo na diretoria de fomento, está trazendo relevantes parceiros para o Náutico. Então, é muito mais fácil ele conseguir esse parceiro e direcionar para o futebol, como ele conseguiu fazer agora com o futebol feminino, sei, do que tirar o menino, no bom sentido da palavra, tirar o profissional, o diretor, tirar o Eduardo da diretoria de fomento para levar para a diretoria de futebol, onde, até onde se sabe, ele nunca atuou, não conhece e não convive. Eu não me lembro Granja no futebol, não. Ele tem uma visão de gestão boa, né? Acho que ele está fazendo um trabalho fantástico dentro do Náutico. Eu acho que ele tem quando ele trabalhou lá, eu vi ele lá trocando ideia, tudo, mas no futebol não me lembro. Mas assim, eu não sei, Alexandre, eu tenho uma cisma, que é o seguinte, parece que algumas pessoas não querem que o Náutico saia dessa situação. Eu acho que estão querendo botar de goela abaixo uma SAF, que a gente na Série B poderia ter uma SAF muito melhor. Primeiro tem que passar a recuperação judicial. Qualquer SAF que o Náutico pense tem que passar a recuperação judicial, que ainda está nos trâmites dela. O Náutico pediu adiamento, está vendo. Tivemos agora o baque do Matheus ter rescindido o contrato, né? Temos a questão da Odebrecht, mas isso ainda está em trâmite. Então, assim, eu não sei, sabe? Porque eu não estou vendo aquela vontade. Por exemplo, eu fiquei, não sei se foi verdade, eu vou só comentar, mas eu fiquei sabendo que o senhor Betão e o senhor Léo Fraco assistiram o jogo na Timbuzone. Eu não tomei conhecimento, eu assisto os jogos atualmente das cadeiras, mas se concretizado isso for verdade, não estou dizendo que você não está falando a verdade, não, eu soube, né? Conhecimento, não tenho mas como se dizer. Isso for realmente... não entendi. É um absurdo. Porque no dia, não estou dizendo que ele estava lá
Exceto que ele tivesse na sua folga, mas joga um cara que trabalha com futebol, no dia do jogo tá de folga, é surreal, um né? jogo importante, ele é o gestor máximo do futebol, ele tem que estar olhando tudo, inclusive com o staff de futebol, que é outra coisa, torcedor, eu não entendi. O staff do Náutico é um monte de gente e tudo ganhando bem. De novo, o torcedor, às vezes eu vi alguns comentários que o Náutico tá ruim, tá sem dinheiro. Tá não, torcedor. Quem paga 1 milhão e pouco de folha, que tá em dia, é incompetência montar esse time. Não é falta de dinheiro, não. R$1 milhão, uma folha na Série C. Olha, eu posso estar enganado, eu vou até levantar. Mas a folha do Náutico, se não for a maior, está entre as 3 maiores da Série C. O que se repassa para o Conselho é que o que pode ser observado é que 750 mil aproximadamente seria com atletas, 100 e poucos mil com comissão e o restante de imposto, formando a folha de 1 milhão e 50 mil. Isso eu sabia no programa que nós tivemos lá no Fórum Esportivo, eu disse a você, o staff do Náutico custa 100 mil. O staff do clube, as pessoas são fora a comissão técnica e fora eu atleta. Eu até questionei, no futebol fora do Náutico, se separa o plantel da comissão para valorar o valor o orçamento do futebol, porque com essa folha de 750 mil, a gente é o 6º time com a maior folha. Se somar com a comissão, vai para 1 milhão e 50, a gente vai estar em que lugar nessa lista? Eu acho que está em primeiro. Se não tiver em primeiro, está entre os 3. Isso ficou uma dúvida na minha cabeça, até porque... Eu não sou contra ele gastar 1 milhão não, tá? Tanto é que na campanha, quando nós estivemos no Fórum Esportivo, eu disse, minha folha vai ser 750, 800 com imposto. Eu acho que não precisa 1 milhão na Série C. Mas se tem... Ótimo. Agora, eu não aceito gastar 1 milhão e 50 e estar em 11º. Claro, a Série C tem uma vantagem. Ela é um campeonato curto, longo, porque é um jogo por semana, você prepara. Mas aí me vem outro exemplo de falta de convicção. E aí eu acho que foi problema político. Vê bem, quando o Becker assumiu, não quiseram ficar com o Pivete, porque ele era o treinador da gestão Diógenes Braga. Agora, o nome mais forte que eu estou sabendo nos bastidores é do Pivete. Oi, se o Pivete não servia há 6 meses atrás, ou 5 meses atrás, como é que serve agora? O que é que mudou? Volta para o planejamento e convicção. Você disse tudo aí, eu concordo plenamente. Se ele não servia naquela hora, não tem como servir agora. Aí tinha Pivete de um estilo, não serve. Aí trouxe o Alain. Aí traz outro estilo completamente diferente. E agora vem outro, quer dizer... São 3 tiros, um para cada lado, né? Pois é, assim... Se concretizar a vinda do Pivete, né? Que está entre ele e Roberto Fernandes, é o que se fala na imprensa. A gente não pode também só escutar a imprensa. A diretoria está trabalhando em silêncio, possivelmente, para não perder um Mas ele foi consultado, isso eu estou sabendo. Ele foi consultado. Chegou que o Pivete foi consultado. Ney Franco declarou, segundo a imprensa também, que foi consultado, foi procurado, mas que o Náutico já estava acertado com outro treinador. E por essa razão que ele não viria. Pode ter sido uma forma educada de dizer que não vinha, mas assim como o Lisca disse na imprensa que gostaria de começar um trabalho no Náutico e não pegar um trabalho na metade. Então são as possibilidades que o Náutico está... Lisca recebeu muita ligação de torcedor. Mensagem, quem tem o número dele ligou... Mensagem pelo Instagram, rede social, para ele mais... Bem, entre Lisca e os que estão aí, eu prefiro Lisca. Administrar Lisca é outra coisa. Verdade. Mas as pessoas também amadurecem. As pessoas também, né? E Lisca está precisando fazer um trabalho continuado, né? Se eu não me engano, os últimos dele foram curtos. Eu posso estar Agora, equivocado. isso que eu não entendo. Por exemplo, você tem aí, se fala de Roberto Fernandes. Ele é melhor do que Mazzola. Então, assim, eu não entendi a vinda de Mazzola e a demissão. Aí, Alexandre, você não entendeu a demissão, o time está jogando péssimo. Eu digo, mas, na boa, vocês esperavam o que diferente de Mazzola? Agora, Mazzola não é culpado também sozinho, não. O jogador que o Náutico tem. A grande questão é que está se trocando. Por mais que as características sejam diferentes, são treinadores todos no mesmo nível. Sim, o nível é. Então, tirar Mazzola agora para acreditar ele a culpa ou o fracasso de uma campanha é jogar ele aos bois.
Ou jogar as piranhas, né? Jogar as piranhas, jogar o boi às piranhas. Jogar os tubarões aqui da Praia de Boa Viagem. Aqui na Praia de Boa Viagem, jogar os tubarões. Porque ele não é o maior culpado. Não. Agora, a diretoria está querendo responsabilizar alguém para tirar um pouco da culpa de cima dela. Faltou planejamento. Eu estou falando isso aqui como torcedor. Sim, claro. Então, faltou planejamento. Ninguém está mentindo, faltou planejamento. E continua sem planejamento, porque está trazendo um treinador que não tem nenhuma das características dos dois anteriores, não tem nenhuma sinergia com o elenco. Possivelmente vai querer desligar alguns, contratar outros. De novo. E aí a gente quem está pagando isso? Vai acabar como nosso ano. Aí me dá, que nem você falou, o presidente não vem a público falar, ninguém do futebol vem a público falar, então a gente pensa o que quiser. Só especula. Só especula. Então, quem é que está pagando essa conta? Porque já foi um monte de jogador embora, né? E vem jogador chegando. Quem é que está pagando? Será que vai vir ação trabalhista? Será que vai... No momento do RJ não é o melhor. Não é o melhor, porque a RJ ainda foi deflagrada, mas os caras... Quer dizer, aí você começa a girar uma bola... Aí depois, é isso que me irrita, Alexandre. Quer ver o dirigente chega e fala, o Náutico não tem dinheiro. Eu digo, não tem dinheiro porque você gastou errado. Você gastou errado, você deveria, pelo menos, dar satisfação. Então, essa coisa que está incomodando bastante. E é uma grande decepção, porque tudo... Aí eu agora vou falar do seu Diógenes Braga. Tudo que esse pessoal criticou o Diógenes está fazendo igual. Quantos treinadores em 6 meses? Inclusive, me permita até interferir aqui, durante a campanha eleitoral, que eu não quero estar falando de campanha, mas acaba surgindo esse assunto, foi dito que eu seria a continuidade de Diógenes. Hoje, a gente vê nas redes sociais por aí o pessoal dizendo que Becker é a continuidade de Diógenes. Então, assim, não é questão de continuar ou não, é questão de tomar uma atitude diferente do que era feito. E não está sendo tomada. Pode ser Becker, podia ser Alexandre ou qualquer outra pessoa, tinha que ter uma postura diferente. Sim. Quando a gente fala em profissionalizar o futebol, é ter meios de fazer com que aquilo ali... logicamente, profissionalização é o antagonismo do amadorismo. Quando a gente enche de abnegados trabalhando, a primeira coisa que vem à mente é não vai dar certo. Mas não é todo abnegado. É aquele que nunca trabalhou com futebol. É você pegar hoje um diretor que está dando certo na pasta de fomento e jogar para a pasta de futebol porque ele está dando certo aqui. É a mesma coisa você pegar um goleiro bom e botar ele no ataque. Ele não vai render, ele é goleiro. É um risco. Eu fui bem longe agora no pensamento. Mas é uma questão que você precisa... A profissionalização, ela passa por processos, passa por planejamento, passa por orçamento, passa por vários critérios aí que a gente vai precisar montar. E as coisas não vieram da forma que deveriam. A gente teve um orçamento aprovado no mês de junho, quando deveria ter sido aprovado no mês de janeiro. Então, uma coisa totalmente fora do que preza o nosso estatuto. E isso tem reflexo em vários setores. Então a gente precisa ter a responsabilidade, ao conduzir o clube, de fazer as coisas em conformidade com o nosso estatuto, com o nosso regimento, e principalmente com planejamento e profissionalismo, coisa que está longe de acontecer nesse momento. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de entrar um pouco na tua história, Alexandre. Até porque muito torcedor ainda não conhece a tua história no Náutico. No Conselho, eu soube que eu vi alguns e soube que tem muito mais requerimento reclamando que o Executivo não está cumprindo o Estatuto, está faltando com algumas coisas no Estatuto, né? Ou seja, ele tem que se enquadrar ao Estatuto, que é a nossa Constituição, vamos chamar assim. Como é que está o Executivo, se ele está realmente cumprindo o Estatuto ou está tendo falhas e vocês estão solicitando que coloque o trem no trilho? Veja, um prazo ou outro foi descumprido, certo? Vai trazer maior repercussão? Não, mas tem uma regra. Ela deveria ser cumprida. Claro. Uma coisa ou outra, um exemplo, até desmistificar a torcida, o torcedor disse, o Conselho foi contra o uso da camisa rosa, se eu não me engano. Esse pedido nunca chegou ao Conselho.
Não, mas eu sou contra, né? Tá? Mas nunca chegou. Para mim o Náutico joga com o padrão dele normal. Mas nunca chegou ao conselho. Pode ter a camisa rosa para ele vender. É ação de marca. O Náutico joga de branco ou joga de listrado. Pois essa solicitação da diretoria executiva do Náutico jogar de rosa nunca existiu. Nunca chegou. Foi conversado entre o presidente da executiva com o presidente do conselho e ficou numa conversa que não foi um requerimento. Nem foi definido pelo presidente da executiva de forma isolada, que é uma faculdade que confere a ele, nem foi levado para o plenário. Então isso não existiu. Eu sou contra essa rosa, não. Rosa, jogar de preto, que lançaram aquela camisa lá. As cores do Náutico é vermelho e branca. Ações de marketing, ok. Agora, jogar, na minha humilde opinião, ou o Náutico joga de branco, ou joga de listrado, ou joga de vermelho. Aí outra situação, mudança de categoria de sócio. Isso precisa passar no conselho. Claro. Eu acho que até estatutário. Isso precisa de uma alteração estatutária para fazer a mudança. Promoção de desconto ou de anistia tem que passar no conselho, não ser feito para depois ser validado. Tem que passar para ser aprovado. Você está abrindo mão de receita. Então precisa ser passado pelo conselho. Algumas coisas que foram ajustadas. Eu não entendo como nada feito assim de forma de má fé ou de forma... É um início de uma gestão. Por mais que a atual cabeça do executivo já tenha feito parte de outras diretorias, tem 4 anos. É a primeira vez que eles estão na condição de presidente e vice, e dessa forma eles estão também aprendendo com essa experiência que eles estão vivendo. Um erro aqui, uma falha ali, vai se ajustando. Agora precisa ter atenção para que a gente não fique fazendo as coisas fora do que determina nosso estatuto. É o que eu tenho observado. O orçamento era para ter sido aprovado em janeiro, foi aprovado em junho. Por quê? Porque eles apresentaram atrasado. Alegam que foi a transição, mas até onde eu sei, desde novembro, a diretoria anterior foi municiando a diretoria atual da documentação. Não haveria uma justificativa plausível. Foi entregue ao... E por que ele não falou lá atrás? Demorou-se muito em eleger as comissões e o Conselho Fiscal. Passou-se muito tempo até essa eleição. Sim, mas ele poderia ter feito, por exemplo, porque assim, se vai ter a transição e foi acordado com Diógenes, ok. Se Diógenes não tivesse cumprindo, ele tinha que ter gritado. Exato. Não gritou. Se a transição estava atrasada, ele tinha que ter gritado. Também não gritou. Se a documentação estava equivocada, ele tinha que ter gritado, não gritou. Agora, o que não convence ao torcedor agora em junho, tu tá dizendo, botando a culpa nos outros, e onde tu não falou lá atrás, tá falando agora. Fica parecendo com a desculpa. Eu sei que foi aprovado, mas fica parecendo com a desculpa, entendeu? Então é mais uma desorganização. Foi aprovado com uma pequena ressalva. Foi feita uma emenda por um conselheiro de 4 tópicos. Tá. Inclusive, um deles, a rubrica de segurança, que não estava contemplada no orçamento, e é importantíssimo para o nosso Náutico. E foi aí que o Coronel Silvestre voltou? Não, ele voltou antes. Mas ontem... foi sacramentado. Foi solicitado que tenha uma rubrica de segurança. Inclusive, eu questionei o presidente Becker porque ele disse que a segurança é muito cara, a implementação de homens armados dentro da sede para dar segurança. Mas, presidente, já que é caro, vamos começar pelo simples. A gente tem um estádio grande, mas a gente no dia a dia só tem uma entrada, que é pela Avenida Rosa Silva, que são 2 catracas e 2 cancelas. Se a gente coloca ali reconhecimento facial naquelas 2 catracas, já vai dar um ar de segurança maior do que existe hoje. Mas ele não concorda, ele disse que eu confundi segurança, que isso é reconhecimento facial, que não é segurança. Enfim, eu não entrei no debate porque na hora que ele não reconhece que reconhecimento facial faz parte de um escopo de segurança, eu acho que ele não está sabendo bem o que está dizendo. Não, mas ele deu uma solução boa. Não tem segurança. E o clube fecha. Pronto, a solução que ele deu é essa que ele achou. Porque tudo bem, ele pode não concordar com você, ok. E com a solução. Ele é o presidente do clube. Eu tenho cobrado e parece que às vezes eu estou implicando com o Becker, eu não estou implicando com o Becker. Até me dou com ele é um cara muito educado. Mas assim, ele está fazendo um monte de coisa que ele disse que estava errado. Eu convivi com ele nas reuniões e ele disse, está errado, nós vamos resolver, não sei o quê. Tá bom, Becker. E agora ele está há 6 meses. Veja bem, Alexandre, 6 meses não são 6 dias também. É início, entre aspas, ele tem 2 anos de mandato. Ele já cumpriu 1/4. Verdade. 1/4. E até agora a gente não viu mudança. Nenhum, ao contrário. Desculpe. Tá pior.
Porque o clube terminou em 10º lugar ou foi 9º na Série C, hoje ele está em 11º. Ponto. O clube terminou com o time mequetrefe, ele continua com o time mequetrefe. O clube terminou com um monte de jogador chegando, saindo e indo embora, ele continua na... Quer dizer, a tocada é a mesma. Então, quem lhe comentou que a gestão anterior está no Náutico, está correto. Eu torço muito para que Becker consiga conduzir nosso Náutico para a Série B. Mas torço de verdade. Porque eu sou alvirrubro e eu não quero passar pela experiência de chegar no inferno do futebol brasileiro, que é a Série D. Inferno não, acho que é o purgatório, que o inferno acho que... Rapaz, eu acho que C e D não muda muita coisa não. A gente não tem verba, a gente não tem patrocinador, a gente não tem visibilidade, a gente não tem... A captação de recursos é muito mais difícil. Na C, imagine na D. Vídeo Santa Cruz, aí nosso co-irmão que tá penando. Então, agora ontem mesmo se deu um exemplo. Fortaleza passou 7, 8, 9 anos na Série D e hoje é o que é. É um exemplo. Mas chegou a D também, não foi? Chegou a ver, mas é C. Ou seja, às vezes você fica penando para amadurecer. Eu espero que o Náutico não precise disso. Lembrei o nome dele novo, desculpa, é Dr. Ribamar Bezerra. Mas ele falou no programa uma coisa importante. Ele é da velha guarda, que muita gente diz que os velhos da velha guarda não tem nada a acrescentar. Quem resolveu foi ele com o grupo dele. Trouxe essa turma nova para enxertar de conhecimento e informação. Essa turma nova lá do Fortaleza veio também com muita humildade colaborar, não é dizer que A faz errado, que B faz errado, que não sei o quê. É porque o Náutico, desde dos problemas políticos, e o que o torcedor, às vezes, entra nesse negócio, ou é A ou é B, não é? Eu sempre disse, olha, não sou amigo de Edno, não sou amigo de Diógenes, convivi com Diógenes algumas coisas, mas eu sempre disse, todos são alvirrubro. Cada um de um jeito. Meu amigo, o cara para entrar num negócio desse tem que ser alvirrubro, viu? Porque é coisa para maluco. Você tava aí na gestão até um dia desse. No último jogo... Saiu candidato. No último jogo, acompanhei das cadeiras o jogo e a gente viu a pressão que o presidente sofreu, certo? O treinador sofreu. Na gestão anterior, a gente acompanhou o que Diógenes sofreu, o futebol sofreu. É coisa para alvirrubro. O cara não vai entrar ali para ficar brincando de torcedor. Ele vai para paixão. Agora a pessoa precisa ter noção do que vai enfrentar. Como você disse no início, não adianta entrar para depois dizer eu não sabia. Tem que saber. Tem que pensar... Ou então saia. Pensar em todos os pormenores do que aquilo vai lhe trazer. Seja humilde, diga, rapaz, eu pensava que era uma coisa, é outra, me equivoquei e sai. É algo que mexe com a pessoa, o profissional, a família, com o cidadão, com o torcedor, porque do jeito que estava no domingo ali o clima nos aflitos, tava chato. Becker não podia estar no meio da torcida torcendo. E ele, acima de tudo, é um torcedor. Sim. Que hoje ocupa o cargo de presidente. E você, quando tem seu direito tolhido, você começa a repensar, talvez, algumas coisas. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas esse pensamento tem que vir antes de aceitar a missão. Saber o risco. É uma missão e você está ali para fazer o nosso clube cada vez maior e fazer nossa torcida apaixonada cada vez maior também. O Náutico não pode... A gente teve uma pesquisa aí que o Náutico ficou atrás do Ibis, né, na quantidade de torcedor virtual. Eu não sei. Eu vi em algum blog aí, se for verídico, é um absurdo. Acho que não. É porque o Ibis é midiático, né? Tem aquele negócio lá do pior time do mundo. Mas não... Mas seguidor não é torcedor, né? O Náutico, ele... Mas, Alexandre, pra gente depois voltar ao tema, me fala um pouco da tua história, como tu chegou no Náutico. Porque você, teoricamente, pra gente que tá há mais tempo, primeiro que eu sou mais velho que você. Só 5 anos, não é muita coisa mas não. Mas não né? aparenta, você aparenta mais velho que eu. Não, tudo bem, não vou discutir isso não. Mas assim, eu não me lembro muito de você no Náutico, tudo. Então, fala um pouco da tua história. Bora lá. Eu tenho 50 anos de idade, nasci alvirrubro, carrego o nome do meu avô materno, Alexandre Asfora, que era um torcedor fanático pelo Náutico. E naquela época, na década de 50, 60... esse tipo de torcedor, ele tinha cadeira em todos os estádios. Sim. E ele frequentava as 3 praças esportivas, a Ilha, o Arruda, os Aflitos. Principalmente o Arruda, porque o Náutico
jogava nos Então, aflitos assim, meu avô era aquele torcedor apaixonado que colaborou com algumas gestões para o engrandecimento do Náutico, não ocupando cargos, mas colaborando, chegando junto com ideias, às vezes com o pouco que tinha para colaborar financeiramente. E cresci nesse meio de paixão alvirrubra dentro de casa. Ia para a ilha, sentava em cadeira para assistir jogo com meu avô, ia para o Arruda, ia para os aflitos. E fui crescendo, adolescente, os amigos chamando para ir para jogo. A maioria dos meus amigos não eram alvirrubros, mas embora tivesse convite, eu sempre me neguei, sempre quis estar no Náutico. E me achei num grupo de alvirrubros da minha faixa etária, que eram amigos de rua, e a gente começou a frequentar os jogos juntos, e ir para Vitória, Caruaru, sempre alugava uma van, uma Kombi, sei lá, e ia-se embora ver jogo na região. E isso foi muito importante para consolidar essa paixão pelo Náutico, porque quem é alvirrubro sabe que a gente, para ver um título, demora. Então, de 74 para cá, a gente tem quantos títulos nos últimos 50 anos? São poucos, acho que são 7, 6, 8. O que mais 7 e 4. Aí vem. Aí você pula para 8-4, 8-5. 8-4, 8-5. Aí vem 8-9. 8-9. Aí a década de 90 foi o caos pra gente, né? Aí depois veio 2001, 2002. E 3. Não, 2001 e 2002. O Náutico foi bi. Certo, aí 3, teve 4. 2004. Aí a gente 7. Já vai com 7 títulos. Aí tem... Parou e aí veio na 2000 e... Aí veio agora, veio... porque a gente... Veio com o Diógenes, depois, com o Edno e depois com o Diógenes, não é isso? Tem menos de 10 títulos em 50 anos. Sim. Então, assim, a gente é um torcedor que não está acostumado a sempre estar ganhando. E quando ganha, aí a euforia, acho que é mais que triplicada. E a gente tem que mudar esse panorama. A gente tem que começar a ganhar mais e passar menos tempo sem estar perdendo. Então, cresci nessa família alvirrubra. Comecei a frequentar jogo na adolescência, juventude. E quando me tornei pai aos 24 anos, foi que eu realmente abracei o Náutico como sócio. Para levar meu filho mais velho para campo. Claro. E comecei ele pequenininho, com 7, 8 meses já a frequentar o estádio. E aí vem a vida profissional, você acaba se afastando um pouco do dia a dia de jogo. Mas eu tenho várias fotos da época que meu filho tinha 5, 4, 6 anos com jogadores, eu estava sempre ali no meio. Talvez você não lembre porque eu era bem mais magro, né? Então talvez essa diferença de peso não faça você não lembrar. E aí, em 2001 para cá, eu sou sócio desde sempre. 2001, 99 para cá sou sócio. Fui contribuinte, depois mudou de categoria e hoje eu sou branco de paz. Até faço aqui um alerta. A gente tem um sistema que não permite que eu seja sócio em 2 categorias distintas. Eu quero dar mais dinheiro ao Náutico e não posso. Porque eu ganhei de presente de um amigo um sócio patrimonial e sou sócio branco de paz e eu não consigo cadastrar os 2, porque se eu cadastrar o patrimonial, eu deixo de ser branco de paz e, consequentemente, os meus filhos, que são meus dependentes, vão sair daqui. Eu não sei se eu posso botar no outro título. Então é uma coisa que o Náutico poderia observar para que a gente pudesse optar por ter mais de uma categoria associativa. Claro. E aí, minha história com o Náutico, de trabalho pelo Náutico, começou em 2018. Foi 18? Okay. 18 era 18, quem? 18 era Edno. 18, 19, 20 e 21. Não, a candidatura de Alexandre Carneiro foi 20, né? Começou em 2020. 20, 21, 22 e 23. O primeiro quadriênio como conselheiro. Comecei a trabalhar em prol do Náutico. Alexandre Carneiro foi presidente do conselho. Foi quando eu entrei. No lugar do Gustavo Ventura. Isso. Durante a pandemia, recebi um convite de Edno para ajudar na diretoria. Na época, eu estava como presidente do Clube Alemão e agradeci a lembrança, o convite, mas dividir a atenção e os esforços naquele momento entre 2 grandes clubes seria para mim um sacrifício muito grande,
por conta da profissão e da família. Agradeci e não aceitei o convite. Quando o Diógenes assumiu, voltou a me convidar através de Luiz Felipe Uip. Ele e Joaquim foram até minha pessoa lá no Clube Alemão, me convidando para colaborar mais uma vez como diretor, dessa vez como diretor patrimonial. Eu aceitei o convite, mas a gente deixou para assumir num prazo de 2 meses ou 3 meses. E nesse período ocorreu de Mário Johnson, que era diretor social do Náutico, Sim, lembra? precisar se desligar, porque compromissos profissionais, e me convidar para assumir o lugar dele. Eu informei que eu tinha aceitado um convite para diretor patrimonial, mas conversando com Luiz Felipe, com Joaquim e com Diógenes, se ninguém se colocasse contrário a isso, eu iria para a diretoria social. E isso foi feito. Ninguém se opôs e eu fui para a diretoria social ajudar nessa pasta. E aí foi quando eu entrei no início de 2022 na diretoria pela primeira vez. E faltando um mês tinha o Timbu coroado, né? O fatídico, entre aspas, aí, Timbu coroado, porque o trio não saiu. Houve esse problema que foi um pecado capital. Não culpo e nem digo que a torcida está errada por reclamar. Tem que reclamar mesmo que o trio não saiu. Amigo, foi uma história complexa, viu? A gente conseguiu um patrocínio do governo, da prefeitura, enfim. E aí você sabe como é que isso funciona. Você vai atrás de uma banda que o custo dela cubra um trio. E na época as pessoas com quem a gente negociou garantiram um trio. E quando chegou o trio não funcionou. Aí até eu fui cobrado, tem que ter um plano A, plano B, plano C. Eu digo, meu amigo, nesse tipo de situação não tem plano certo. Você tá ali sem dinheiro e sem prazo para trabalhar. Eu tive pouco mais de nem um mês, eu acho. Eu tive um mês para trabalhar e sem R$1 no bolso. A gente conseguiu captar patrocínio do governo, da prefeitura e de algumas empresas. A festa, de fato, na rua não saiu, mas a sede estava lotada de sócios. E eu posso garantir e atestar que aquele evento rendeu ao Clube Náutico R$45 mil de lucro, que foi utilizado pelo Náutico para pagar uma conta de energia. Então, assim, o meu papel eu fiz. Eu entreguei sem recurso, sem prazo, o melhor que eu poderia ter entregado naquele momento. Fui extremamente criticado, assimilei as críticas, até porque, como eu disse agora há pouco, quem entra num negócio desse tem que saber que não vai agradar nem todo mundo e vai ter o ódio de muitos. Então, eu fiz a minha parte. E considero que mesmo com o trio não tendo saído, dentro da sede o evento foi muito comemorado. Depois veio o São João, fizemos um evento, o Arraial lá do Náutico. Eu vi. O público não foi o esperado, até mesmo porque o Náutico já estava com o futebol numa fase muito delicada, mas foi um público bom para um São João que não é a especialidade do Náutico. Foi um público bom. E não deu prejuízo ao clube. Se pagou o evento, não deu prejuízo. Tenho todas as planilhas. Se o torcedor quiser dar uma olhada, eu abro as planilhas e a gente senta e mostra, eu demonstro tudo que foi feito. E aí pronto, daquela diretoria, segui o ano ajudando a operação de jogo, implementando, que eu fui duramente criticado de forma maliciosa, dizendo que eu coloquei minha empresa dentro do Náutico. Nunca fiz isso. Na realidade, a minha empresa emprestou objetos para ser feita uma operação dentro do Náutico, porque a gente não dispunha no Náutico de tonel, de coberta, de parrilha ou churrasqueira, como queiram chamar. Então, a gente tentou trazer uma experiência gourmetizada para o torcedor. Eu sei que o torcedor está preocupado com o futebol, mas tem muito torcedor que quer degustar uma comida diferente. Tem que comer, tem que... Então, a gente fez fogo de chão, a gente colocou um suíno numa grelha gigante. O Náutico não dispõe desse material. E as pessoas que a gente contrata para assar, que abre a porta para assar no dia a dia, não tem também esse material. Então, eu tinha da minha empresa, eu cedia ao Náutico. É isso que eu queria te perguntar, Alexandre, já cortando. A informação que quando eu chegava no estádio era o seguinte:
isso aí é de Alexandre Asfora. Eu perguntava, sim, mas a gente compra e o recurso vai para onde? Ou ele está pagando o arrendamento, ou ele está pagando o aluguel ao Náutico e o recurso é dele, ou ele está trabalhando aí, o Náutico contratou e o recurso das vendas é do Náutico. Como era isso, Alexandre? Não era meu. Certo. Eu apenas, como diretor social, eu tinha a liberdade de apresentar ao presidente um projeto para atrair o sócio. O que é que Diógenes me pediu? Eu quero trazer o torcedor mais cedo para dentro do estádio, até para facilitar o acesso ao campo. Então eu quero que você traga ele para dentro. Então a gente botou música ao vivo, através de patrocínio da Bet, da época, Bet Nacional. Conseguiu desconto na cerveja através da Bet Nacional. Sei. A gente idealizou um projetozinho onde cada ticketzinho, se a pessoa fizesse o jogo, ganhava 2, 3 tickets com 2, 3 reais de desconto cada ticket, alguma coisa assim. Contratou brinquedo inflável, recreação infantil. Me lembro. Tudo através de patrocinadores. E aí vem a parte gourmet, a parte da comida. Não tinha nada a ver com o Alexandre. Alexandre organizava. O que é que Alexandre fazia? Alexandre escolhia quem ia trabalhar, pegava um profissional autônomo, liberal, dizia, tu quer fazer tua operação aqui? Quero. Quem é tua equipe? Eu vou precisar que você tenha no mínimo aqui 5 pessoas, 6 pessoas, porque o público estimado é X. E a gente trabalha com evento dessa natureza e eu tenho eu consigo mensurar a quantidade de pessoas que vão trabalhar de acordo com o público. Isso é jogo para 3 mil pessoas. Eu vou precisar de X pessoas trabalhando com você. E quanto é que paga? Quem paga não, você vai se pagar. Eu consegui com o clube que você não vai pagar a taxa para usar o espaço, que eu acho que na época era de R$300 mais ou menos. Então, eu cedia o pouco do equipamento que eu tinha, que não era nada demais não, eram 2 gradinhos. Mas você cedia o espaço, o cara trabalhava, e quanto é que o clube ficava? Nesse momento não ficava com nada. E para que o clube cedia o espaço pro cara? Para atrair os sócios para dentro. Por quê? É uma operação muito melindrosa. Se chove, o cara não vende. Então não era melhor cobrar o aluguel dele? Mas ia mudar em quê? A gente estava tentando implantar uma cultura. E para implantar a cultura, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu tentei, na realidade, foi fazer com que o sócio chegasse lá e dissesse, porra, que lugar bacana pra estar antes do jogo começar. Sim, eu gostava, eu comia. A grande questão espetinho, é que... Eu gosto muito de espetinho. Teve semana lá, porque eu ficava por dentro de tudo que rodava ali. Eu tenho as maquinetas todas da operação, eu tenho os boderô. É só apresentar, se alguém quiser, me procure. A gente tem que levar em consideração que o cara que ia trabalhar lá era um cara que trabalhava com churrasco. Sim. E não é empresário do ramo do churrasco. Sim, sim. É um churrasqueiro, só que num patamar maior, renomado, que tem a vida dele estruturada no ramo do churrasco. Um cara desse, para fazer um evento de churrasco, talvez cobrasse para mim, quando faço meus eventos em shopping, em outros locais, de R$1.500 a R$2.500 para ele estar lá com a equipe dele. O Náutico não pagou nada para isso. O Náutico teve um assador de alto nível, trabalhando, fazendo um show, um espetáculo para o sócio, com todo o risco dele. Comprava a carne, assava a carne, vendia a carne, pagava as despesas e o que sobrava era dele. Eu acompanhei isso durante alguns meses. Eu só discordo assim, Alexandre, me desculpa, mas assim, o cara quando vai pro jogo, ele sabe que a gente vai comer o churrasco. Inclusive, o espetinho dele era caríssimo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele não teve prejuízo. Eu presenciei um evento que ele fez, que ele iria fazer para um determinado público, choveu e não deu 1/3 do público. Ele voltou para casa com as carnes, muitas delas assadas, porque choveu depois que começou a operação. O churrasco não começa na hora do jogo, não. Sim, eu sei. Para assar um porco daquele é de 8 a 7 horas. Não, ele tem um risco, mas como ele não pagou nada tudo, ele teve um risco minimizado. Mas veja, entenda uma coisa, isso não era permanente não, tá? Isso agora, foi no início de um trabalho. Mas na maioria das vezes, com certeza, ele teve lucros e bons lucros, porque era uma fila gigante. Eu posso lhe atestar que não foram bons lucros não, porque ele tinha uma equipe que variava de 5, 6 a 12 pessoas, dependendo do movimento. E depois a gente tentou diversificar levando para as cadeiras, e aí é que o negócio fica mais complexo. Eu vi nas cadeiras, quando estive lá, eu comia mais nas cadeiras, apesar de ir muito para arquibancada, mas o churrasquinho eu comia mais lá nas cadeiras. E assim, a gente exigia a qualidade do produto.
Não era ele Não, o botar produto era bom. aquele churrasquinho de gato que se vende Não. por aí, não. Era um churrasco, um evento diferenciado. Não, a comida era Então boa. existia um risco. Eu sei o custo disso porque eu trabalho no meu negócio com isso. Então, foi digamos que foi um momento muito difícil para mim estar ouvindo esse tipo de situação, que eu estava ganhando dinheiro ali dentro. Foi. O Quando- comentário era esse mesmo. Quando eu nunca ganhei R$ 1 do Náutico. Pelo contrário, pago minha mensalidade em dia como sócio, pago a mensalidade do conselho, que dessa vez eu tô pelo aquele artigozinho lá que É porque contempla, você... contempla a isenção ou a opção por pagar ou não a mensalidade. Por Mas quê? o doutor Aloysio me colocou, acho que é artigo 24 do estatuto, que você não paga mensalidade de conselheiro. É opcional, digamos. Então eu acabo pagando a do meu filho, que está iniciando a carreira dele. Eu pago o dele e o meu fica lá, até para não onerar demais o orçamento familiar, porque é muito filho. Tem quantos filhos? 3. Eu também tenho. Mas aí é isso. Eu fiz um evento para a torcida. Não foi um evento para Alexandre e não tinha caráter nenhum de divulgação minha marca, até porque a gente não se preocupava com isso. Agora, algumas coisas eram gravadas com a marca porque eu usava do meu evento para poder dar um socorro ao Náutico. Não era sempre, mas às vezes, faltou caixinha. Bicho, eu tenho no meu estoque lá, pega lá e traz. Então era o que eu fazia. Outra coisa que eu fazia, interagia muito com o pessoal da Timbuzone. Então muitas vezes a Timbuzone, eita, pô, faltou pão. Como é que eu vou fazer? Peraí. Ligava pro assador do outro lado, bicho, empresta o pão aqui. Garanto a você que se ele não devolver, eu devolvo do meu bolso. Então, e vice-versa. Então, assim, era mais no intuito de colaborar e trazer a torcida para dentro do campo. Aí veio o Ministério Público, proibiu a música ao vivo ali no setor. Aí começou a ter jogo de noite, dia de semana. As peculiaridades, o negócio foi Você vai se esfriando. adequando. O time foi caindo cada vez mais, o público deixando de ir. O Ah, é. próprio pensador disse, bicho, eu não tenho mais interesse em fazer não, porque o risco é muito alto. Me diz uma coisa, você participou das duas gestões. Não. Você, como executivo, você participou em Edno em alguma coisa? Participei. Participou. Não, executivo não, fui convidado, mas não participei. Não participou. Participou De Diógenes. de Diógenes. Como eu entrei em 20, né? Era a segunda gestão de Edno. De Edno. 18, 19, 20 e 21. Edno era o presidente, mas não fui. Foi quando ele me convidou e eu declinei do convite por conta do clube alemão, que ia ficar muito pesado para mim. Aí 22, eu aceitei. 22 não, 23 eu aceitei o convite de Edno. De Diógenes, perdão. Então eu vou fazer uma pergunta a você, que tem uma experiência de clube, porque você fez um belíssimo trabalho junto com a equipe, claro, e com o nosso amigo em comum, meu vizinho, Hermano, né, que estava lá no Conselho do Clube Alemão. Foi logo no iniciozinho. É. Na minha gestão ele não foi conselheiro, não. Não, né? Ele foi na gestão anterior. Mas é muito seu amigo. Muito amigo meu. É. Então, um abraço para Hermano, tá? Vou fazer essa pergunta para os dois casos. Você, como presidente, o que é que teria feito diferente de Diógenes e o que é que estaria fazendo diferente de Becker pro Náutico? Olha, Começa por Diógenes. veja, deixar bem claro, Diógenes é um amigo pessoal meu hoje em dia, então assim, eu não confundo as coisas. Durante a campanha muitas pessoas disseram, não, Alexandre, se for eleito, Diógenes vai mandar e desmandar. Não, não vai, não iria. O próprio Diógenes já não queria mais participar. Eu escutei, não dele, mas escutei de um outro ex-presidente. Quem já foi presidente do Náutico não vai querer ser diretor, não. O cara ou volta a ser presidente um dia, ou vai ficar numa cadeira no conselho lá. E Diógenes não tinha mais vontade de continuar em gestão nenhuma. Sabe porque ele passou 6 anos, né? Veja, eu 4 com o Edno. passei 6 meses com o Diógenes como diretor. 8 meses no máximo. 6 a 8 meses. Eu entrei em fevereiro, se eu não me engano, e saí quando o clube foi eliminado. Foi eliminado, a diretoria, de uma forma geral, acabou se dissipando. Foi. Principalmente quando não tinha mais movimento na sede, nem nada para fazer. Eu disse a ele, Diógenes, o que eu senti muita falta foi de reunião, de grupo, da gente estar toda a diretoria reunida e a gente ter as pontas amarradas, interligadas. Eu era diretor seu, ou até, como tem a nomenclatura de vice-presidente social, e eu não sabia o que se passava em nenhum outro setor. Se eu não buscasse a informação, eu não tinha conhecimento.
Eu fui atrás da informação, da parte patrimonial, da parte do futebol. Eu me envolvi muito pouco, até porque é uma caixa muito fechada, mas Que não era para ser. não deveria. No mas... dia a dia tem que ser, porque tem que ter a gestão, mas a divulgação, planejamento deve ser compartilhado com as outras diretorias, até porque o resultado do futebol atinge o resultado de vocês. Total. Futebol é o carro-chefe. Total. Eu participei muito de operação de jogo, participei muito da parte patrimonial, vendo, aprendendo e ajudando lá o diretor da época, Eduardo Carvalho, que se tornou um grande amigo também. Vi muito da parte jurídica, até por ser advogado e trabalhar com a advocacia, sou militante, então vi muito da parte junto ao corpo do jurídico de lá, pedindo informação. Participei do grupo de trabalho da piscina, sobre a gestão de Alexandre Carneiro. Sim, mas o que é que você faria diferente de Diógenes? Eu traria a diretoria para junto. Eu achei que não havia essa comunicação. Diógenes estava muito preso ao futebol e talvez ao jurídico, porque influencia diretamente no clube, na gestão do clube, na governabilidade do clube. Então eu acho que seria uma coisa que eu teria feito na gestão de Diógenes, era trazer a diretoria para trabalhar em conjunto, coisa que eu senti que não existia. Becker. De Becker eu acho que teria que ter mais pulso, talvez. Teria que dar mais a cara, aparecer mais. Eu não sei se ele talvez ficou um pouco traumatizado com a história que Diógenes aparecia quando ganhava, que a torcida dizia isso, né? É verdade. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas dizia... Tô falando um fato, tô nem criticando, mas é um fato. Eu acho errado, mas é um fato. E aí, quando ganhava, ele aparecia mais. Ele acha, Diógenes fez e foi muito criticado por isso. Eu particularmente acho que numa derrota ou numa vitória não é o presidente que tem que aparecer. Eu acho que quem tem que aparecer é quem está comandando o futebol. Até porque vai ficar muito desequilibrado. Aparece na vitória e some na derrota, que é como foi criticado. Acho que talvez Becker, com receio que surja para ele a mesma crítica, não esteja nem aparecendo. Só que tem outros assuntos fora o futebol que ele também não está aparecendo. Entendeu? A RJ, a SAF, o futebol, eu discordo um pouco. Eu acho que o presidente... Quando ganha, o presidente não aparece. Aparece a diretoria. Quando perde, aparece a diretoria e o presidente. Às vezes o presidente aparece sem dizer nada. Apenas está ali. O torcedor se sente protegido. Perfeito. Mas aí eu falei aparecer no ato de discursar, de falar. Tá junto, tem que estar. Eu acho que o lugar do presidente não é dentro do vestiário, mas em parabenizar um time que foi campeão, ele vai lá, parabeniza e sai. Não, ele inclusive, assim, eu digo aparecer para a mídia, né? Para o torcedor. O torcedor entender que ele está ali olhando, que ele está observando o trabalho que está sendo feito no futebol, que ele tem as convicções dele. Porque, assim, eu não critico o cara ter a convicção diferente de mim. E o Becker tem. E eu não critico isso. Eu critico o cara não ter convicção. Aí você está fazendo o quê ali? Se você não tem convicção, se você não tem um planejamento, você está fazendo o quê? Você não vai ter sucesso. Então, você perguntar a mim, dá para corrigir? Dá. Agora, será que querem corrigir? Será que estão enxergando? Porque você só consegue corrigir uma situação quando você vê que está errado ou equivocado. Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo o seguinte, trazendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas que se criticava. É essa a minha queixa como torcedor do Náutico. Tenho que concordar com você. Não estão apresentando nada de diferente. 6 meses já, irmão. 25% da gestão já se passou e nada foi mudado, modificado. Muita gente que era da gestão passada está no clube, não só no operacional também, no dia a dia. Operação de jogo tem muita gente que era, no futebol lá não sei, tem muita... Quer dizer, não estou dizendo que as pessoas que estavam no clube não servem, eu estou dizendo que se eu prego uma mudança, se eu prego uma metodologia diferente, como é que eu vou fazer isso com as mesmas pessoas? Não dá, claro que eu tenho que dar oportunidade às pessoas explicarem, se venderem, mostrarem, né, venderem o seu trabalho, mas eu tenho um limiar de divisor de águas aí. Então, uma mentalidade vencedora, né? E diferente. Então, por exemplo, eu vejo, o Rodolfo eu acho que inclusive estão subutilizando o rapaz. Eu soube que ele não tem direito a opinar em quase nada. Então, assim, o Rodolfo saiu como um cara, ele viu o programa, gostei do rapaz, acho que ele tem, eu inclusive disse a ele, eu acho que ele tem uma caminhada grande, mas ele começou. Se estamos pensando no Rodolfo como em outras pessoas para serem futuros dirigentes, tem que ter um investimento. Eu não estou vendo investimento, menino.
Eu tô vendo o seguinte, jogaram ele lá no analista de desempenho, ele deve estar mostrando alguns trabalhos, porque ele tem trabalho para mostrar, mas assim, mais o mesmo. Rodolfo foi muito criticado na gestão de Diógenes e continua sendo criticado na gestão de Becker. Mas na gestão de hoje ele dava a cara. Ele ia para entrevista, dava satisfação. Concordo. Eu até não concordava com algumas coisas dele, mas ele ia lá e se posicionava. Que ele comparecia. Não estou dizendo que eu concordo com ele, Sim. mas ele comparecia. O fato é que volta àquela questão que eu falei no início. Se sabe que tem uma função, se sabe quem ocupa a função, mas não tem um escopo do que o cara faz. Isso. Rodolfo faz o quê? Betão faz o quê? Léo Franco faz o quê? O Bruno, acho que é Bruno, faz o quê? Bruno, eu sei. Tem que saber o que cada um faz, até pra torcida cobrar da pessoa certa. Do mesmo jeito que xingaram Becker, xingaram Mazzola, xingaram Rodolfo. Rodolfo tem conhecimento. Agora, se ele está sendo bem aproveitado ou não, precisa ser feita uma análise sobre isso. Mas jogaram ele na vala comum. Tudo que acontece, a culpa é de Rodolfo. Foi Rodolfo que contratou, foi Rodolfo que indicou, foi Rodolfo que quis trazer. Eu li hoje, pode ser até verdade, eu não estou aqui para julgar ninguém não, mas disseram que Roberto não veio porque Rodolfo não quer. Rodolfo está no meio do futebol. Ele não pode estar fechando porta por birra. Não acredito nisso. Ele é um profissional. Rodolfo tem maturidade profissional. Não acredito nisso. Eu acho que ele pode ter a opinião dele, mas assim, vai para um grupo votar, né? Porque. Se ouviu que aqui o grupo quer um perfil de treinador. A gente precisa de um treinador, na minha ótica, que movimente o elenco, que extraia leite de pedra, porque o elenco é limitado. Muito. O elenco tá travado. O nosso melhor jogador no meio de campo, o Patrick, foi banco. Tava no banco. Ele qual foi o problema de Mazzola? Disse que ele não tinha consistência, disse que ele não tinha, que ele cansava, que não sei o que lá. Será que é isso mesmo? Então, o analista de desempenho está lá para dizer. A gente volta para aquelas denúncias. A comissão técnica está lá para dizer isso. A gente volta para as denúncias de Caio Chuva, de que o diretor mandava escalar o jogador. Não acredito nisso. Entendeu? Aí eu vou fazer. Eu também não tenho nada contra Thiago Dias. O Thiago não tem nada contra a pessoa Thiago dele nesse sentido. O Thiago não tem ele. nem perfil de dizer assim, escalar o B. E tem mais. Isso é uma história que diziam de Diógenes também, que ele escalava o time. Treinador não tem. Deixando bem claro que eu não tenho nada contra Thiago Dias, nem contra ninguém que está na gestão do Náutico. Sim. Nada contra ninguém. Mas a gente ouviu e tem que ser averiguado. Sim, entendeu? Concordo. Só. Não, eu acho que, nem você disse, teve outro comentário lá, que quando eu cheguei no clube teve, que você comentou do Caio Chuva e do Thiago e não sei o quê. Acho que o Thiago e o presidente deviam dar entrevista. Deveriam, mas... Porque ele está ocupando um cargo. Se ele não tivesse ocupando o cargo, aí ele resolve deixar, mas assim, ou pelo menos o Náutico soltar uma nota, não sei. Mas o que eu soube, que chegou, né, o conhecimento... Eu não soube. Foi que no dia seguinte, quando houve aquela infeliz invasão da Fanáutico ao CT, que isso tem que acabar. Ali é o local de trabalho do jogador, ele está ali para trabalhar. Reclame na arquibancada, reclame... Não, e ali tem escolinha, tem mães, tem pais que os filhos estão lá. Inclusive né? funcionário que foi agredido com o capacete e tudo mais. Enfim, ali é local de trabalho, não é local para reclamar, protestar. A informação que passam, que dizem, é que Thiago Dias e Caio Chuva estavam lá conversando como melhores amigos e trocando uma ideia. Então, tem que se entender. Para mim foi uma surpresa tudo isso, porque eu cheguei, como eu disse, domingo no jogo... E essa conversa chegou assim, eu também estava entrando. Eu também, sabe, uma coisa que eu aprendi, no meio tem muita fofoca, muita coisa. Então, assim, ele sabe uma coisa? Vou ver o jogo. Não, é porque eu recebi os vídeos. Eu não, uma série de pessoas de um grupo recebeu o vídeo, a gente viu o vídeo. Sei. Na segunda-feira, Caio Chuva estava dentro da sede do Náutico, na tribuna. Disse que como o presidente é covarde, ele ia falar com a torcida. Tá gravado, a tribuna divulgou esse vídeo aí. E disse que... E voltou a falar que não sabe o que Thiago Dias está fazendo ainda na gestão do Náutico. Então são situações que eles têm que resolver. Não dá para ficar a dúvida na cabeça do torcedor. Precisa ser tomada uma atitude e ou se desmente Caio Chuva, ou se comprova que ele falou é verdade, afastando o diretor
E mais uma vez eu digo, nada contra Thiago Dias. Bem, vida que segue. Alexandre, estamos chegando ao final, mas eu quero pontuar algumas coisas. Você está no conselho hoje. Sim. E você está numa comissão e também, como conselheiro, você está no órgão fiscalizador para que o executivo... Quando eu digo fiscalizador, torcedor, não é intuito de prejudicar, não. Quando o cara fiscaliza, também para ajudar. E normalmente eu utilizo o clamor da torcida para fazer a minha fiscalização. Eu disse aqui no programa, quando eu chamei o pessoal do conselho, que foi Márcio Borba, ex-presidente do Náutico, e Nilton Moraes, um dos maiores conselheiros e atuantes no Náutico, e disse, a Casa do Povo é o conselho, não é o executivo. Quando eu ouço nos grupos de torcedores alguma crítica, aí eu vou buscar informação se existe ou não veracidade naquilo. E a partir dali eu formulo um ofício, uma sugestão de pauta, solicitando o convite de um ou outro diretor específico para esclarecer o que está acontecendo. Até porque, na minha ótica, na hora que eu tenho conhecimento do porquê daquilo, eu posso defender uma gestão e dizer, está sendo resolvido. Minha tarefa primária não é defender, mas é trabalhar em harmonia. E trazer a transparência para o torcedor. A diretoria e o conselho Sim. não são órgãos conflitantes. Não. O diretor é executivo, nós somos consultivo. Então a gente está ali para dar conselho, a gente está ali para fiscalizar, a gente está ali para fazer a nossa parte. Dar a mão quando dá para dar a mão. E cobrar quando tem que cobrar. Até porque a cobrança ajuda. Também. Às vezes a cobrança não é para prejudicar, ela ajuda. Mas assim, e você entrou no conselho como? Só porque eu quero desmistificar algumas coisas que o pessoal vende. 2020 eleito. Que o conselho é para elite, que o conselho do Náutico... Está aqui uma prova. Foi eleito pelo 2020. Sócio, então qualquer um pode ser eleito. 2020 eleito, só precisava ter os requisitos de ter... Tem algum padrinho lá? Não. Não tem padrinho. Tenho nenhum parente hoje na gestão do Náutico. Nunca tive parente na gestão do Náutico. Não, estou falando padrinho, algum amigo. Nem de amizade. Pois é. Então entrou pela porta da frente, foi eleito pelo povo, que pode votar, né? Foi candidato da oposição, onde o conselho, o presidente do conselho, doutor Aloysio, foi da nossa chapa, foi situação. Você é bem recebido? Muito bem recebido. É escutado? Totalmente. Na realidade, nessa nova gestão, nessa nova legislatura, eu reconheço que por falta de conhecimento, eu me candidatei a presidente da executiva e não sabia que eu precisava me candidatar a membro do conselho. Que eu acho uma aberração. Porque mas é a regra. É a mesma coisa. Eu vou sair prefeito da cidade do Recife, mas vou disputar para vereador também. Porque se eu não for eleito aqui, eu me garanto aqui. Eu acho uma aberração. Mas é uma regra. Pronto. Então, eu não me candidatei a membro do conselho por desconhecer. Agora já está decorado. E aí, perdemos a eleição com naturalidade e aceitamos de imediato o resultado e torcemos para a Becker desenvolver um bom trabalho. O conselho estava sem a minha vaga. Inclusive, meu filho é membro do conselho, foi eleito, Alexandre Asfora Filho. E aí foi quando o meu grupo disse, vamos requerer nos termos do estatuto o seu ingresso nas vagas restantes, que são 300 conselheiros, né? Acho que são 270 eleitos. Tem 30 vagas que são distribuídas entre para homenagear quem tem serviço prestado, relevante, autoridades, algumas coisas desse sentido aí. Eu não lembro exatamente o texto. Então, o meu grupo se reuniu e disse, a gente quer que você venha fazer parte do conselho, e aí fez um requerimento com no mínimo 10 membros do conselho. Foi entregue à mesa diretora, só que foi feito o requerimento para que eu entrasse nas 30 vagas lá do conselho, pagando a mensalidade normal. Mas aí, doutor Aloysio, na hora de fazer a apreciação lá e levar para julgamento, me colocou no conselho que é isento do pagamento de mensalidade. Porque você já tinha se prestado ao clube como diretor, foi candidato, eu acho que ele entendeu que poderia. Eu agradeci, mas assim, não precisava, não era o que Mas o que eu quero dizer, Alexandre, é o seguinte, que muita gente vende aí
que o conselho é o bicho-papão, Não. que só tem elitista, que querem mandar no Náutico. É aquela conversa de gente fraca. Conselho é para qualquer alvirrubro Tá que aqui tenha uma os seus testemunha. requisitos e queira colaborar com o crescimento e engrandecimento do Náutico. Agora, são 300 vagas, não dá para botar todo mundo. Então, assim, eu não sou conselheiro. Mas sobrou vaga. Não, eu sei, mas agora foi preenchida. Foi. O que eu quero dizer é, independente se sobra ou falta, torcedor alvirrubro, se você preencher os requisitos, você pode se candidatar na eleição para ser conselheiro ou pode ser indicado. É só juntar 10 pessoas, conselheiros, que querem você, Pronto, faz o agora, há requerimento. pouco tempo nos unimos por entender que Plínio Albuquerque Tem é uma serviço pessoa que prestado. tem a Tem. somar com todos nós, com o Náutico. E a gente fez um requerimento, fiz questão de assinar, embora ele tivesse do lado oposto, mas eu não tenho inimigo ali dentro. Sim. Todo mundo está em prol do Náutico. Assinamos o requerimento, peguei todo o meu grupo, disse, vamos assinar aqui para embasar o pedido para Plínio, e a gente protocolou lá, está aguardando a deliberação para Plínio Da juntar mesa conosco. diretora. Então, o conselho não tem dono, tem uma mesa diretora, tem os outros conselheiros, tem o presidente do conselho. Eu conheço o doutor Aloysio, é uma pessoa extremamente democrática. Agora, ele vai cumprir o que está no estatuto, que nem você falou. Tem regras que está lá no estatuto que você achou uma aberração, mas é regra, tem que ser cumprida. Aí vai discutir a regra depois, mas a regra tem que ser cumprida. Concordo. E aí a última pergunta, Alexandre, para depois de passar a palavra, a gente está chegando ao final. Você, a sua história política no clube, na sua cabeça, ela no momento está estagnada. Por quê? Porque nós temos 1 ano e meio de gestão ainda do atual executivo. E, apesar de discordar ou concordar com algumas coisas, todos torcem pelo Clube Náutico Capibaribe. Isso para mim, isso é muito claro. Você tem ambição política no clube? Veja lá, vamos lá. Ninguém é candidato de si mesmo. E eu também não vou ser candidato próprio. Eu venho trabalhando e ajudando o Náutico. Tá muito cedo para se falar de política, até para dar tranquilidade ao executivo de desenvolver suas funções. Torço muito para que Becker consiga colocar o Náutico nos trilhos. Quero colaborar da forma que é possível através do conselho. Aplaudir quando tem que aplaudir, criticar quando tem que criticar, Normal. auxiliar quando for possível. Estou aqui para somar. Então, sempre estive à disposição do Náutico e no momento certo, se houver necessidade de se colocar como candidato, eu não vou me furtar desse direito, não. Agora, hoje eu não sou candidato de nada, não sou candidato de mim mesmo também. Quem tem que dizer isso é o torcedor, é o sócio, é o meu grupo. Então, quando eu me coloquei na última eleição, meu grupo chegou e disse, você vai sair aqui. E esse Claro. meu grupo não era com o Diógenes, com o Redno, nem com a diretoria da época. Era um grupo que hoje está quase todo mundo no conselho, que se reuniu e a gente tinha ideias para o Náutico, a gente tinha sonhos e planejamentos para o Náutico, de profissionalizar toda a estrutura do Náutico, de ter o suporte da SAF naquela ocasião, que nos foi passado através dos responsáveis à época, de que estava muito bem encaminhada, que era um grupo de jogadores que jogaram Sei. no Manchester City, que vinha, enfim, foi vendido para toda a imprensa aquela situação. E diante do fato de ter a experiência de gestão de um clube associativo, somado a uma SAF, eu achei que poderia colaborar com o Náutico de alguma forma. Sim. Usar minha experiência para fazer o Náutico engrandecer. Então foi por isso que eu me lancei candidato naquela ocasião, acompanhado de todo um grupo, todo um suporte. Aí depois, Edno desistiu da candidatura dele, não foi nada combinado comigo, desistiu e disse, sai fora, vamos trabalhar, eu quero lhe apoiar. Houve a questão de Plínio, que acabou rachando com o grupo, mas aí a gente chegou a sentar, a conversar, mas eu já estava com o meu grupo formado, eu tenho palavra. Quando eu me comprometo com alguém, eu só vou mudar se eu morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou cumprir a minha palavra. E Mas cumpri. Plínio não rachou, não. Se afastou. Prometeram uma coisa a ele e depois descumpriram. Nesse sentido, quis dizer. Aí ele se afastou porque não foi honrada a palavra dada a ele. E quando ele me procurou para gente bater um papo, eu disse, olha, eu já estou comprometido. E assim, se quiser vir somar, fique à vontade. Ele estava também ainda num momento muito
como é que eu posso dizer, de cabeça quente ainda, tinha se decepcionado com a forma como foi tratado. A gente conversou bastante e é um cara que eu quero sempre ter uma linha de diálogo com ele. Eu acho que uma pessoa só tem a acrescentar, a somar. Então é isso. Vim com o grupo está trabalhando em prol do Náutico e a gente pretende continuar ajudando. Se daqui a 1 ano e meio acontecer do Náutico estar na mesma situação, que eu espero que não esteja, se acontecer do grupo reacender aquela vontade de ajudar de forma mais próxima, se a torcida achar que eu sou capaz e merecedor dessa oportunidade, aí a gente vai reavaliar, vai pensar. Foi uma decisão que eu tomei muito cheia de detalhes, porque minha família não me apoiou a princípio. Graças a Deus eu tenho pai e mãe vivos que sempre me acompanham e me apoiam, e meu pai sempre disse: meu filho, na vida o que eu posso lhe dar de herança é seu nome, sua educação e colaborar com o seu caráter e honra. Agora, seu pai é um médico aposentado, e aposentado no Brasil não tem como ajudar de outra forma não, então presta atenção no que você quer fazer. Então eu tenho minha mãe também: não, meu filho, não entre nisso não, você que está saindo do clube alemão agora. E aí minha esposa: não, a gente vai enfrentar tudo de novo, e meus filhos tudo: vai papai, vai papai. Então foi uma série de sentimentos que me levaram a dizer: não, eu vou, porque eu sei que minha família vai me apoiar. E fui, não me arrependo. Acho que a gente construiu um capital político, 40% dos sócios votaram na gente. Logicamente, eram 2 candidatos apenas. Acho que 30%. Foi 39 e um quebrado. A gente arredondou só para ficar bonito o número. Quantos votos vocês tiveram? Não lembro agora de cabeça. 300 e pouco. Foi 39, alguma coisa, 41, alguma coisa. Lá teve... Não, 41 não. Foi? Lá teve 900. Foi 39 a 41. Se Conta pesquisar no Google... 39, 41 dá não, 90. Peraí, perdão. 39 a 51, então. Não. Vocês tiveram 300 e poucos votos, o outro teve 900 e pouco. Aí você tem que pesquisar. Vocês tiveram perto de 400, o outro teve 900. Tem que pesquisar. Deve ter sido 39 a 51. Eu lembro que foi uma diferença... 39 a 41 não dá. É porque eu posso estar fazendo confusão com a eleição do alemão. Aí eu posso ter que pedir desculpa. Advogado não é bom de conta. Só de 20% ou 30%, dependendo da esfera que você vai atuar. Mas aqui eu acho rapidinho. Eleição do Náutico. Então, assim, foi algo certo, mas... que foi cansativo, foi gratificante, e a gente acabou... Você aprendeu mais sobre o clube, você participou mais do clube. Sim. Né? De qualquer forma, eu acho que muita gente acha que tem que aglutinar. Não é aglutinar, é não ter oposição. Acho que a oposição é bom. Agora, aí você falou a palavra mágica: quando acaba a eleição, tem que desarmar o palanque. E é isso que eu acho que foi a grande falha, tanto de Diógenes como de Becker está fazendo, e como também do antecessor de Diógenes. Não criou muitas pontes. Grandes alvirrubros e grandes pessoas que já foram presidente, que tem a colaborar com ensinamento, com experiência. Perdão, você está certíssimo. Foi 60 a 40. Eu falei... Eu disse 39 a 51, 60 a 40. 60,3 a 39,7. Esses 3 eu arredondei aí, que é a margem de erro. Então, assim, tem que criar pontos. Eu acho, já falei aqui, presidente Bruno Becker, o senhor tem que criar pontes. O senhor tem que trazer... Não é trazer de volta o grupo que lhe apoiou para gerir o clube, mas as pessoas que criaram alguns caminhos e as ideias, se eu pegar essas ideias, tentar implementar, até porque as pessoas estão fazendo outras coisas já, né? Não estou falando do grupo que ia ser diretor, não, estou falando das pessoas que votaram, ex-presidentes. Por exemplo, eu acho que o Bruno devia ir atrás do Diógenes. Ô Diógenes, senta aqui. Me explica aí o que é que tu fez de bom e de ruim para não repetir. Porque todo mundo erra e todo mundo acerta. Todo clube tem uma história.
Pois é. E todo mundo que passou pelo clube faz parte dessa história. Isso. Então, a gente tem na história recente do Náutico vários presidentes que podem contribuir de alguma forma. E querem contribuir. Ele vai falar as suas convicções. Não é participar de diretoria. Cabe ao atual presidente entender se aquilo vai ser maléfico ou benéfico para a gestão dele. Se cabe naquele momento ou não, mas ele pelo menos escutou, viu. É uma experiência de vida que o cara teve ali. Até quem renunciou, enfim... Ele teve uma razão para renunciar. Ele vai poder chegar para o presidente e dizer, eu cheguei no meu limite por conta disso, disso e disso. Tente não chegar nesse seu limite, porque pode ser ruim para a instituição. Marcos Freitas adoeceu. Ele adoeceu. Literalmente prejudicou a vida dele familiar, profissional, emocional. Ele adoeceu mesmo. A história e aí Van Blonde entrou... Ele não veio para ser presidente do clube, ele veio para ser o vice e tomar conta das categorias de base. A história de todo o clube é composta do esforço de várias pessoas. E eu acho que isso tem que ser sempre levado em consideração. Isso. Amigo velho, lhe agradeço. Agradeço sua disponibilidade, lhe agradeço a história que você está construindo no Náutico, lhe agradeço o trabalho que você está fazendo lá no conselho. Eu ouvi dizer que está bem atuante, com tranquilidade. Você é um cara mais tranquilo, né? Eu sou já um pouco mais temperamental. Você tem suas posições, né? Está tentando ajudar. Lhe agradeço a sua vinda e o esclarecimento. Então, só tenho a agradecer a você e vamos repetir a dose. Bem, eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar com a torcida alvirrubra, de falar com você, uma pessoa que eu não tinha um dia a dia, não tenho um dia a dia. Encontrei com você num debate na TV Jornal, eu acho. Fórum Esportivo. Na Rádio Jornal, Fórum Esportivo. Foi um bate-papo bom. Conheço sua história dentro do Náutico, respeito sua história dentro do Náutico. E foi uma satisfação estar com você aqui nesse momento, sempre à disposição para o que você precisar, como torcedor, como sócio ou como conselheiro. E vamos junto, vamos construir um Náutico cada vez mais forte e espero, novamente repito, de coração, que nosso presidente tenha serenidade para colocar o nosso Náutico nos eixos. A gente precisa sair da Série C para a Série B. E se o momento não é para a SAF, concordo também que numa Série B a SAF vai ser muito mais valiosa. Vamos nos estruturar. Teve uma reunião que se falou, vamos deixar o Náutico pronto para receber uma SAF. Vamos criar um modelo associativo, vamos continuar gerindo o futebol e deixar tudo redondinho. A RJ finalizando, o aporte do Matheus, que ainda falta em algumas parcelas, os acordos que estão começando a fluir, o dinheiro da Arena, que está prestes a ser aportado também. Tudo isso chegando no momento certo, a gente numa Série B, a gente vai ter um cenário totalmente diferente. Isso. E o nosso presidente, Bruno Becker, vai ter a tranquilidade que ele precisa para gerir o clube de forma mais sensata. Porque hoje a gente não consegue enxergar um futuro tão tranquilo. Então agradeço. Torcida alvirrubra, contem sempre comigo para o que precisar. No dia que quiser, estaremos lá à disposição do conselho para ajudar, colaborar. Grande abraço e até mais. Obrigado. Galera, Homem em Campo, tive a satisfação de trazer o Alexandre Asfora, conselheiro, ex-candidato à presidência do Náutico, e continua o trabalho dele em prol do clube. Muito obrigado. Em breve, programa bem diferente. Valeu!